Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal decide que dinheiro do FGTS não pode render menos que a inflação. Programa Pena Justa vai ser monitorado pelo Conselho Nacional de Justiça e a população vai ter acesso às informações. STJ decide que o hotel será responsabilizado pela queda de um extintor de incêndio numa criança. Justiça de Minas Gerais confirmou a exclusão de motorista de aplicativo que foi denunciado por ataques homofóbicos e conduta grosseira. E ainda, TSE lança campanha para ajudar o eleitor a reconhecer fake news nas redes sociais em ano de eleição e em tempos de inteligência artificial. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 18 de fevereiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o dinheiro do seu FGTS não pode render menos que a inflação. A decisão vale para todos os processos que estão na Justiça. O STF confirmou que a regra atual é válida, mas com uma condição. Se os juros e o rendimento oficial não cobrirem o aumento dos preços, o fundo terá que compensar essa diferença. Mas atenção, a regra só vale daqui para frente. O FGTS é o porto seguro do trabalhador. Ele serve como uma poupança para o futuro e também financia a casa própria e obras de saneamento. Por muito tempo, a grande queixa era que o dinheiro parado lá perdia valor para a inflação. Agora, o Supremo Tribunal Federal deu a palavra final sobre o tema. Os ministros decidiram que o rendimento do fundo, que é a taxa referencial, a TR, mais juros de 3% ao ano e a distribuição de lucros, precisa garantir, no mínimo, o IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil. Na prática, funciona assim. O governo continua usando a fórmula que já existe. Mas, ao final do ano, se essa conta não empatar com a inflação, o Conselho do Fundo vai ter que fazer um ajuste para que o trabalhador não saia no prejuízo. O objetivo é garantir que o poder de compra do seu dinheiro seja preservado. O tema teve repercussão geral reconhecida porque alcança grande parte da população beneficiária de políticas habitacionais financiadas com recursos do FGTS. Mas os ministros proibiram a aplicação retroativa, ou seja, quem entrou na Justiça pedindo correções de décadas passadas não terá direito a esse recálculo antigo. O relator, ministro Edson Fachin, destacou que existem quase 180 mil processos sobre isso no país. O Supremo entendeu que mudar o passado colocaria em risco o equilíbrio financeiro do fundo e os investimentos em habitação. Com essa nova tese fixada, a regra agora é clara e deve ser seguida por todos os juízes do Brasil. Daqui em diante, FGTS e inflação precisam caminhar, no mínimo, lado a lado. Portanto, o rendimento atual continua, mas com a garantia de que o IPCA é o piso. Se a regra atual render mais que a inflação, ótimo para o trabalhador. Se render menos, o fundo completa a diferença. E em sessão virtual, o STF julga a prorrogação de prazo para aprovação de lucros e dividendos. O plenário do STF deve analisar até o próximo dia 24 o referendo da liminar concedida pelo ministro Nunes Marques, que prorrogou até 31 de janeiro o prazo para aprovação da distribuição de lucros e dividendos relativos ao ano de 2025. A decisão individual foi tomada em dezembro do ano passado, poucos dias após a publicação da lei que alterou as regras de tributação no imposto de renda. O plenário vai analisar não o mérito da nova sistemática de tributação, mas se deve ou não manter a liminar que prorrogou o prazo fixado pela norma. A lei condicionou a isenção do IR sobre lucros e dividendos apurados em 2025 à aprovação da distribuição até 31 de dezembro do ano passado. As autoras das ações são a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio. A Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou uma ação no STF para questionar normas do Espírito Santo que elevaram o piso e o teto das custas judiciais no Estado.
Segundo a OAB, a lei estadual e o ato normativo fixaram novos valores que podem ultrapassar R$ 493 mil. Para a entidade, a elevação é desproporcional e cria barreiras econômicas ao acesso à justiça, comprometendo o equilíbrio entre o custeio da atividade jurisdicional e a garantia de direitos fundamentais. A ação está sob relatoria da ministra Carmen Lúcia. O Supremo começou a decidir se seguradoras e entidades de previdência privada devem pagar PIS e COFINS sobre os rendimentos de suas reservas financeiras. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, votou a favor das empresas, mas o julgamento foi interrompido por pedido de vista. As seguradoras são obrigadas por lei a manter uma reserva sobre os rendimentos para garantir que terão como pagar os clientes no futuro. Com base na Lei de 1998, que alterou a legislação tributária federal, o ministro Luiz Fux atendeu ao pedido de uma seguradora para reformar decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A seguradora pretendia o reconhecimento da base de cálculo para contribuição do PIS apenas sobre receitas oriundas de vendas de mercadorias e de serviços, e não dos rendimentos de aplicações feitos pela empresa. Fux entendeu que o rendimento dessas aplicações não é faturamento e, por isso, não deve ser tributado. Ele explicou que o rendimento dessas aplicações serve apenas para manter a solvência do negócio e não faz parte da atividade principal da empresa, que é vender seguros e planos de previdência. Por enquanto, apenas o relator votou. O julgamento no plenário virtual foi suspenso após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Como o caso tem repercussão geral, o que for decidido vai valer para todos os processos semelhantes que tramitam na Justiça brasileira. Uma empresa de Cascavel, no Paraná, vai ter de devolver o dinheiro descontado do salário de um trabalhador. O valor referente à cesta alimentação foi abatido no contra-cheque do empregado sem autorização dele. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O caso envolveu um coordenador de controle que trabalhou por quase 2 anos e meio em uma empresa agroindustrial no Paraná. Ele sofreu descontos no salário referentes às cestas de alimentação que recebeu durante todo o período em que esteve contratado. Insatisfeito, o homem levou o caso à Justiça do Trabalho, solicitando a devolução do dinheiro. Em 1º e 2º graus, o pedido foi rejeitado. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região entendeu que mesmo o trabalhador não tendo autorizado a dedução no contra-cheque, o desconto foi favorável a ele. Além disso, para o TRT, o montante havia sido relativamente baixo. O empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A 4ª turma julgou o caso em planilha. No voto, a relatora, a ministra Maria Cristina Peduzzi, lembrou que o profissional está amparado pelo artigo 462 da CLT e pela súmula 342 do TST. Ambos os dispositivos proíbem qualquer desconto salarial sem autorização prévia do trabalhador. Os demais ministros da 4ª turma acompanharam o voto da relatora. Com a decisão, a empresa terá de devolver ao coordenador de controle os valores descontados. O Walmart não foi responsabilizado por dívidas trabalhistas de uma empresa que administrava um estacionamento da rede de supermercados. Em julgamento na 1ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, prevaleceu o entendimento de que o contrato tinha natureza comercial e não de terceirização. O caso teve início com a ação trabalhista de uma operadora de caixa que havia sido contratada por uma empresa responsável pelo estacionamento de uma loja do Walmart em Curitiba, no Paraná. Depois de ser dispensada, a trabalhadora entrou na justiça pedindo que o supermercado também fosse responsabilizado pelos valores que não teriam sido pagos pela empregadora direta. A empresa não apresentou defesa e foi condenada à revelia. Além disso, foi determinado que o Walmart respondesse de forma subsidiária, mas a rede de supermercados recorreu da decisão. Ao julgar o recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná concluiu que as duas empresas mantinham apenas um contrato comercial de cessão de espaço, sem qualquer terceirização de mão de obra. A trabalhadora tentou mudar a decisão no TST,
mas o relator na primeira turma, ministro Dezena da Silva, rejeitou o recurso. Segundo o relator, não há qualquer prova de que o Walmart tenha participado da relação de trabalho entre o estacionamento e a operadora de caixa. O ministro explicou que o contrato entre as empresas é legítimo e não caracteriza terceirização. O relator ressaltou ainda que, para chegar a outra conclusão, seria necessário reavaliar provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. A decisão da turma foi unânime e não cabe mais recurso. O TRF1 negou retorno de uma servidora ao cargo na Universidade Federal após consolidação de vínculo com a Caixa Econômica. Vamos entender esse caso. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de recondução de uma servidora que havia deixado seu cargo de técnica administrativa em educação na Universidade Federal de Rondonópolis para assumir emprego público na Caixa Econômica Federal. A decisão colegiada, que confirma a sentença de primeira instância, considerou que, no momento da solicitação administrativa, o vínculo com a Caixa já estava consolidado, o que impediria a aplicação do direito à recondução, previsto na legislação. Ao analisar o recurso, o relator desembargador federal Moraes da Rocha destacou que o Superior Tribunal de Justiça admite a recondução em situações excepcionais, desde que o novo vínculo ainda não esteja definitivamente estabelecido. O colegiado verificou que a servidora concluiu o contrato de experiência de 90 dias na Caixa, convertendo automaticamente o vínculo em contrato por prazo indeterminado e, sendo assim, não há amparo legal para o retorno ao cargo público anterior. Daqui a pouco, o TSE lança campanha para ajudar o eleitor a reconhecer fake news nas redes sociais em ano de eleição e em tempos de inteligência artificial. Voltamos em instantes. O STF aprovou súmula vinculante que exclui a necessidade de provar viagem para tráfico interestadual. A súmula vinculante é um instrumento jurídico instituído pela reforma do Judiciário para conferir segurança jurídica e uniformização de decisões judiciais. Quando o Supremo edita uma súmula vinculante, o enunciado deve ser adotado pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública. No caso, foi analisada uma proposta de súmula vinculante apresentada pela Procuradoria-Geral da República, argumentando que persiste a resistência de determinados órgãos jurisdicionais na aplicação do que já foi definido pelo STJ sobre o tema. Assim, o plenário, em sessão virtual, analisou o pedido feito pela PGR. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou antes de se aposentar no sentido da não aprovação da súmula. Para ele, a controvérsia envolve interpretação de norma infraconstitucional e não matéria de índole constitucional apta a justificar a edição de súmula vinculante. A ministra Carmen Lúcia e os ministros Nunes Marques e Edson Fachin acompanharam o relator. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que destacou que o STF já possui reiterados precedentes sobre a matéria e que há multiplicidade de habeas corpus discutindo a aplicação da majorante, o que justificaria a fixação de entendimento vinculante para assegurar segurança jurídica. Ele citou diversos julgados das turmas do STF, afirmando que para a configuração do tráfico interestadual não se exige efetiva transposição da fronteira, bastando prova de que a droga teria como destino outro estado. A maioria seguiu o entendimento de Moraes. A súmula ficou assim redigida: a demonstração da intenção de transportar a substância entorpecente para outro estado da federação autoriza a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso 5º da Lei 11.343 de 2006, ainda que não ocorra a efetiva transposição
da divisa estadual. Com a decisão, o entendimento passa a ter efeito vinculante para o Judiciário e a administração pública. A Justiça de Minas Gerais confirmou a exclusão de um motorista de aplicativo após denúncias de LGBTfobia, conduta grosseira e de cunho sexual. A decisão reformou sentença que havia determinado a reativação da conta do motorista e o pagamento de danos morais. O homem entrou na justiça ao ter o perfil bloqueado pela plataforma e alegou ter avaliação de destaque entre passageiros. O aplicativo recorreu da decisão de primeira instância e apresentou documentos constando mensagens com reclamações dos passageiros por práticas incompatíveis com as diretrizes da plataforma. A desembargadora relatora pontuou que foram anexados ao processo relatos de usuários que descrevem episódios de comportamento discriminatório, grosseiro e até sexualmente inadequado, condutas incompatíveis com o padrão mínimo de urbanidade e profissionalismo exigido dos motoristas da plataforma. A decisão foi unânime. A Justiça decretou a prisão preventiva de um homem suspeito de tentar matar a companheira em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Ele havia sido preso em flagrante por violência doméstica. Além da manutenção da prisão, foram concedidas medidas protetivas que proíbem o agressor de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a vítima, familiares e testemunhas. De acordo com o registro policial, a ocorrência teve início no domingo, 15 de fevereiro, quando a Brigada Militar foi acionada para atender a uma denúncia de agressão na residência do casal. No local, os policiais receberam a informação de que o homem teria enforcado a companheira e ameaçado atear fogo nela. Ele foi contido por uma terceira pessoa até a chegada da guarnição. A vítima apresentava sinais de agressão, recebeu atendimento e foi encaminhada a um hospital. O crime teria ocorrido na presença do filho menor de idade. Para decretar a prisão preventiva, a Justiça considerou as declarações da vítima e dos policiais, além da situação de flagrante, como elementos que comprovam a materialidade do crime e os indícios de autoria. Também foi levado em conta o histórico criminal do suspeito, que possui outros processos e condenações com trânsito em julgado. O magistrado determinou ainda a realização de audiência de custódia nesta quarta-feira em Capão da Canoa. A decisão tem como objetivo garantir o cumprimento da lei e preservar a integridade física e psicológica da vítima no contexto de violência doméstica. Um hotel na Bahia vai ser responsabilizado pelos danos causados pela queda de um extintor de incêndio em uma criança. A decisão é do STJ. O colegiado do Superior Tribunal de Justiça condenou um hotel na Bahia ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos sofridos por um hóspede menor de idade que se feriu ao ser atingido por um extintor de incêndio no local. Durante uma viagem de férias com a família, uma criança de 5 anos de idade brincava na área de recreação infantil do hotel, quando um extintor de incêndio de 100 quilos que não estava preso à parede caiu sobre ela, causando lesões graves em 6 costelas e o rompimento do fígado. A família então processou o hotel, mas as instâncias ordinárias consideraram que não houve falha na prestação do serviço. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o acidente ocorreu por culpa da vítima, que se pendurou no equipamento, e que não houve ilicitude no fato de o extintor estar sobre rodas. No recurso ao Superior Tribunal de Justiça, foi sustentado que o hotel não tomou os cuidados necessários para prevenir o acidente. Ao analisar o caso na terceira turma, o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, pontuou que houve sim negligência do hotel pela falta de medidas elementares de segurança, como a fixação adequada do extintor. Ao considerar que houve a falha na prestação do serviço, o colegiado considerou que, ao disponibilizar uma área para o público infantil, gerou-se nos usuários a legítima expectativa de que o ambiente era seguro e adequado ao uso por crianças. E assim foi reafirmado o entendimento de que a empresa deve assumir os riscos inerentes à atividade, não podendo transferi-los ao consumidor. O programa Pena Justa vai ser monitorado pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é acompanhar o desenvolvimento das ações no sistema prisional e mostrar os resultados efetivos para a sociedade. O monitoramento começa na próxima sexta-feira, dia 20 de fevereiro. Para isso, foi desenvolvido um sistema eletrônico que permite o preenchimento e a consolidação de dados. A ferramenta já foi apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça para quase 400 órgãos nacionais e estaduais. Além do monitoramento das ações no sistema prisional, o CNJ vai publicar as informações.
chamado de Informe Nacional do Pena Justa. O relatório será entregue ao Supremo Tribunal Federal e, em seguida, disponibilizado num painel eletrônico para acesso público. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que honorários em execução extinta por prescrição devem considerar proveito econômico do devedor. O entendimento foi da terceira turma do STJ. Para o colegiado, mesmo com a extinção da execução pela prescrição, há benefício econômico do devedor correspondente à desnecessidade de pagar o débito, o que impede a aplicação de regras subsidiárias para a fixação dos honorários de sucumbência. O caso teve origem em uma execução ajuizada por um banco contra uma empresa. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Depois, o Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a decisão sob o entendimento de que não seria possível aferir o proveito econômico da demanda, já que a sentença possui natureza meramente declaratória. Ao julgar o recurso especial da devedora, a relatora, ministra Daniela Teixeira, destacou tese repetitiva firmada pelo STJ, no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devem seguir percentuais previstos no Código de Processo Civil. Segundo a ministra, o mesmo precedente estabelece a ordem de preferência a ser observada na fixação da verba honorária. Primeiro, no caso de condenação, a ministra apontou que os valores devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Em segundo lugar, quando não houver condenação, os mesmos percentuais devem incidir sobre o proveito econômico do vencedor ou, se não puder ser mensurado, sobre o valor atualizado da causa. Um recurso julgado no STJ proibiu a dupla condenação em honorários de quem desiste de embargos para aderir ao Refis. O Refis é o programa de recuperação fiscal que permite a pessoas físicas e jurídicas regularizarem dívidas com a União, estados e municípios. Em recurso repetitivo envolvendo o programa, a primeira sessão firmou a tese 1317 com o seguinte texto: a extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública não enseja nova condenação em honorários advocatícios. Ou seja, o contribuinte não deve pagar novos honorários advocatícios quando desiste dos embargos à execução fiscal para aderir ao Refis, que inclui o pagamento dessa verba na cobrança da dívida. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe regra específica para os honorários nos casos de rejeição de embargos à execução de título executivo extrajudicial, categoria que inclui a certidão de dívida ativa. Segundo o ministro, o artigo 827, parágrafo 2º, prevê que quando a defesa do devedor não afasta total ou parcialmente a cobrança, seja nos embargos, seja na própria execução, o magistrado deve majorar os honorários inicialmente fixados em 10%, respeitando o teto de 20% sobre o valor do crédito executado. Com a fixação da tese, podem voltar a tramitar tanto no STJ quanto nos tribunais de segunda instância todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos à espera do julgamento. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha para ajudar a gente, eleitor, a reconhecer fake news nas redes sociais em ano de eleição e em tempos de inteligência artificial. A websérie V de Verdade, em terra de fatos fake não tem vez, passou a ser exibida na internet e nos principais veículos de comunicação do país. Você vai conhecer os 5 Vs da desinformação que podem salvar o seu voto. O eleitor vai conhecer 5 palavras que começam com V de verdade, capazes de evidenciar o quanto uma informação parece ser verdadeira, mas é falsa. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação,
viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Material com abordagem simples e didática passou a ser exibido semanalmente nas redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral. Também foi disponibilizado para emissoras de televisão e parceiros institucionais. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Essa foi uma forma que o TSE encontrou de orientar e alertar o eleitor sobre o fenômeno da desinformação nas redes sociais, principalmente aquelas propagadas com o uso de inteligência artificial para enganar o público. O uso indevido dessas tecnologias pode comprometer a liberdade de escolha do eleitor e contaminar o voto. No último seminário da Justiça Eleitoral sobre o tema, em 2026, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, destacou que o enfrentamento da desinformação é hoje uma preocupação global e exige respostas firmes, responsáveis e articuladas entre as instituições. O que nós temos que fazer é garantir que este tipo de situação não possa progredir, porque este é um dado que o mundo inteiro hoje olha com muito cuidado. Desinformação é um dado, a inteligência artificial é sim um dado novo que pode levar a uma transformação até de situações que o tempo todo fazem com que falsidades passem para todos nós como se fossem situações verídicas, sendo que não há correspondência entre o fato e o que você recebe em redes sociais, pelas vias tecnológicas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.